Boa noite, olá, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo aí? Para você que está na minha página agora, para você que está assistindo esse vídeo em algum outro momento, quero te desejar uma ótima noite. Se você estiver ao vivo, se você estiver assistindo posteriormente, seja bem-vindo, boa tarde, bom dia, boa noite, enfim. Seja muito bem-vindo nessa minha live, nessa minha aula, nessa minha conversa, na verdade, nesse seu conteúdo. E para quem já me segue, sabe, toda segunda-feira estou aqui, toda segunda-feira a minha ideia é bater um papo com meus amigos, com meus colegas, trocar um pouco de informação, trocar um pouco de experiência principalmente. Se você vai assistir isso depois, convido você a entrar na minha página, enf.georgefloriano, me seguir e ter acesso a outros conteúdos. Ou até mesmo compartilhar, né, divulgar essa informação. Agora são 19 horas e 2 minutos, vamos esperar um pouquinho, vai chegar uma galera e nós vamos bater um papo. Abrindo, né, sempre com esse pedido, né, com essa necessidade. Nós estamos aqui sempre para compartilhar informações. Eu estou aqui sempre para compartilhar informação, compartilhar conhecimento. Opa, Betânia acabou de chegar. M Pessoa também chegou. Juliana, olha só quem tá aqui, a Juliana. Vou falar um pouco de você hoje, hein, Juliana? De você não, né, não necessariamente, mas do nosso brinquedinho, do nosso equipamento. Seja bem-vindo. A minha intenção aqui toda segunda-feira, ou todo encontro nosso, é bater um papo, trocar experiências mesmo, trocar conhecimento. Eu, pelo menos, sou uma pessoa que acredito imensamente no poder da informação, acredito imensamente no poder que a troca de informações, a troca de conhecimento tem para mudar o mundo, para mudar as pessoas, para mudar as ideias. E se nós não fizermos isso constantemente, a gente vai ficando engessado e, consequentemente, o mundo não vai evoluindo. Se a gente for pensar em evolução no mundo, nada mais foi que trocas de experiência, né? Globalização, troca de conhecimento, algum fazer assim, o outro conhecer de outra forma, enfim. E a gente vai sempre trocando essas experiências, esses conhecimentos. Aqui na página do Insta, na internet, é muito bacana porque daí não tem fronteiras, né? É liberdade geográfica, ou seja, eu tenho aqui pessoas do Brasil inteiro que vêm, que me acompanham, que assistem, que interagem comigo, principalmente a galera lá do Nordeste, que eu amo de paixão, tá sempre por aqui. Isso é muito importante, isso para mim é muito valioso. Então, convido você realmente a ficar nesse vídeo, grudar nesse vídeo, continuar acompanhando esse conteúdo, porque eu tenho certeza que a gente vai aprender muito juntos hoje. Quero saudar aqui também, né, a chegada do Aguinaldo, um grande amigo, um grande irmão aí, que em breve estará ao vivo comigo, certo, Aguinaldo? Em breve vai estar aqui falando, nossa, vai ser uma baita aula, hein? Não vejo a hora, tô ansioso aqui. Vado Rodrigues também. Isso, Juliana, laser é vida, laser é vida. E hoje eu resolvi falar de laser terapia. Hoje eu resolvi falar do quanto que a laser terapia vem ajudando, vem transformando realmente a vida das pessoas. A minha vida, para começo de história, né? A começar por mim. Eu, há umas 2 semanas, acho que menos que isso, fiz uma postagem na minha página, lá no Insta, falando sobre os benefícios do tratamento da laser terapia no tratamento das feridas, e também coloquei depois alguns casos, 2 casos, né? Até porque a gente tem que respeitar sempre a decisão dos pacientes quando eles aceitam ou não que a gente utiliza as imagens das lesões, das feridas, né? Respeito ao indivíduo é, acima de qualquer coisa, a nossa primeira, né? Tem que ser sempre, né? Não só a primeira, mas em todos os momentos, a nossa única opção. E achei muito legal, porque diversas pessoas interagiram, algumas nos comentários diretos e outras no direct aqui, na forma mais particular. E chamou a atenção, e várias pessoas comentando e tal, eu achei muito legal. Falei, bom, então vamos trazer de novo. Por que eu tô falando de novo? Porque eu já fiz outras postagens, estou sempre trazendo alguma coisa com relação ao laser. Bom, para quem, né, não sabe da minha história ainda, não conhece a minha história, eu sou enfermeiro há 12 anos, de enfermagem entre auxiliar e tudo mais, eu tenho quase 30 anos de profissão. E no ano passado eu tive contato pela primeira vez, por incrível que pareça, né? Não é uma coisa tão nova assim, mas pela primeira vez eu tive contato com o laser por conta de um grande amigo que teve internado, teve alta depois com uma lesão por pressão pós-Covid. A ideia originalmente, claro, né? Eu e a minha esposa Vivi
iríamos dar todo o suporte, orientação, tudo, mas de uma forma convencional, digamos assim. E lá no meio do caminho, uma prima dele, que é dentista, daqui da nossa região de Campinas, trabalha com laser na área dela e falou, olha, se os enfermeiros vão aí, eles vêm, vejo como é que eu consigo ajudá-los usando o laser. Eu confesso que eu não tinha a mínima noção, a Vivia já tinha ouvido falar alguma coisa. Eu, até por estar nos últimos tempos da minha área hospitalar dentro da gestão, então realmente eu não estava tendo muito contato com isso. Bom, a partir daí eu fui me pego de surpresa, porque era uma lesão pequena, tinha ali uma área pequena mesmo, muito discreta, né, de epíbole, tinha uma outra área ali de granulação, uma boa parte de tecido como esfacelo, mas não tinha odor, não tinha exudato e tudo mais, então era teoricamente uma lesão fácil de lidar. O que eu não imaginava era que a aplicação que estava sendo feita intercalada às nossas visitas com o laser ia trazer um salto de qualidade na lesão, como trouxe. Já na minha primeira experiência, primeiro dia, eu lembro que fomos atendê-lo, sei lá, tipo numa segunda, a Cláudia esteve lá na terça, eu retornei na quarta. Quando eu retornei na quarta era outra ferida, era outra lesão, era um outro aspecto. E ali falei, porra, tem algo bacana aí pra gente aprender mais, né? Deixa eu só cumprimentar aqui, vou pedir licença. Quem que chegou aqui? A Mar chegou, seja bem-vinda, Mar. A Sabrina também, seja bem-vinda. Alcina, sejam bem-vindos. Pois é, Betânia, você foi conhecer pelo Imersão. Eu fui conhecer realmente na prática. A Imersão veio bem depois. Bom, ali me deu um start, então eu falei, porra, pera aí um pouquinho, o que esse laser faz afinal de contas? Qual é a ação que ele tem de fato? Fomos, né, a Viviane até mais do que eu, foi estudar um pouco, foi ler um pouco, foi entender um pouco do processo e coincidentemente, acho que um mês depois teve um curso, uma capacitação para tratamento de feridas aqui em Campinas, através da Laser. Nós tivemos acesso ao link e tudo, enfim, fomos fazer o curso. Eu confesso para vocês que a hora que começou o curso eu fiquei meio, como é que fala, em descrédito, né? Porque, porra, tantos anos trabalhando com ferida, tantos anos cuidando de ferimentos, e você fica escutando ali, não, porque a luz ela vai agir na mitocôndria, ela vai acelerar o processo de cicatrização, ela vai acelerar a regeneração celular, ela vai promover a regeneração celular e tudo mais. E eu parava e falava, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Num primeiro momento. Mas foi um primeiro momento muito curto mesmo, porque logo eu comecei a ver, né, através desse curso, o quanto de resultado outros colegas tinham, né? A partir daí, então, a gente concluímos, né, a habilitação, né, a capacitação, quer dizer, em laser terapia e passamos a atuar, né? Então eu brinco que quando eu falo de empreendedorismo, né, a Betânia comentou aqui do Imersão, o Imersão veio depois, a capacitação e a expertise, inclusive, né, domínio maior sobre o tratamento de feridas veio depois do laser. O laser veio primeiro para mim. Então era realmente aquele enfermeiro muito conservador, extremamente conservador, acreditando exclusivamente nos outros processos. E depois eu tive contato com o laser e falei, meu, se antes funcionava, quanto que eu posso fazer agora? Se eu conseguia tratar uma lesão por pressão no hospital, porra, com laser agora eu acelero esse processo e vai ser muito mais rápido, muito mais prático, muito mais tranquilo para o paciente. E aí veio, né, os primeiros conflitos, né, para o paciente. Quem eram os pacientes que podiam ser elegíveis, e como começa a captar paciente, começa a explicar, começa a levar, e aí vem o empreendedorismo. Então veja, normalmente acontece o inverso, né? A pessoa entra para o empreendedorismo, entra para o ramo de tratamento de feridas, acaba conhecendo o laser, acaba fazendo as suas habilitações, suas capacitações e otimiza o seu trabalho. O meu foi o inverso, né? O meu e da Viviane. Fala o Átila, grande irmãozão, tudo bem contigo? A Sabrina, você acabou de perguntar aqui e a Juliana respondeu na sequência. O laser é bom? Sempre vejo propaganda deles, mas estou pesquisando para fazer um curso deles. É confiável? É confiável sim, tá? Foi lá que eu fiz o meu curso.
Recentemente teve mais um, eu não me lembro qual turma que está agora, tá? De habilitação para tratamento de feridas, mas eu fiz o ano passado, já tiveram outros depois que eu fiz. Há 2 cursos atrás, eu inclusive estive lá apresentando um caso, né? Um dos pacientes que eu estou, até então estava, né, conduzindo, estava tratando, então fui levar para as pessoas que cursavam o meu projeto, né, o meu processo, tudo que eu realizei através da laser terapia. Então sim, o curso deles é bom, o curso deles é confiável, tive a oportunidade de conhecer, né, pessoalmente e fazer parte por um tempo da equipe ali da All Laser, então é confiável sim, tá? Isso você pode ficar tranquila, Sabrina, é um curso muito bom. A Juliana já tinha até te respondido isso, né? A Juliana, que é também uma parceira nossa aqui, tá? Bom, aí vem toda a sequência, né? Sempre vem uma sequência de conhecimento, de tentar aprimorar mais, né? E aí vem a intenção, então, por que eu falar hoje sobre laser terapia? Por que eu falar agora sobre laser terapia? Por que eu falar ao vivo com vocês? Porque talvez você tenha, ou vá acontecer contigo, se você vier a fazer um curso de laser terapia, quem é do Imersão está inserido dentro do Imersão, e foi muito legal porque eu pude confrontar algumas informações, aprimorar aquilo que eu tinha aprendido através da laser, inclusive na prática também. Eu resolvi trazer novamente esse tema porque é muito interessante você ter um conhecimento teórico sobre a aplicação, ter todo um curso, que daí, nossa, é tanta informação, é tanta coisa que se fala, e depois como que é você fazer isso na prática, no dia a dia. Eu me recordo que o meu primeiro paciente, o primeiro tratamento que eu fui fazer, foi uma lesão por pressão, estágio 2, né? Mal tinha saído do estágio 1, tudo. E qual era o pedido da família? O paciente ele tinha tido uma internação um pouco antes, precisava fazer quimioterapia, o dele era uma questão de um tumor cerebral, infelizmente não está mais conosco, né, o nosso querido paciente, o grande amigo que se tornou, mas ele precisava fazer quimioterapia, e se ele tivesse com aquela lesão aberta ainda, aquele ferimento aberto, certamente ela iria complicar. Então a família veio, né, através da All Laser, inclusive, veio através, né, buscar o tratamento, e fomos eu e a Viviane lá. Cara, foi muito legal, foi muito bacana, porque o maior benefício que o laser traz é justamente acelerar o processo de cicatrização. E qual era o benefício que a família queria? Urgência. Precisava cicatrizar aquilo lá rápido, mas muito rápido. Não podia ficar esperando meses, porque ele tinha necessidade de fazer a quimioterapia, e a lesão não podia estar daquela forma. Bom, então imagina a pressão, digamos assim, né? Ou seja, tinha o conhecimento, sabia o que fazer, mas pegar o equipamento pela primeira vez, olhar para a lesão e falar, e agora? 1 joule, meio joule, 2 joule, o que eu faço aqui? Literalmente, não foi a primeira vez, né? Porque a gente já tinha usado em casa, mas praticamente foi a primeira vez que eu liguei o aparelho. Esse aparelhinho aqui, ó, que é o meu brinquedinho, é o meu xodó, eu amo, né? Ó, o Therapy EC. Na minha opinião, tá? Não ganho nada para falar isso para vocês, mas eu acho que eu tenho que ser honesto com todos que estão assistindo. Na minha opinião, é um aparelho melhor para se trabalhar. Adoro de paixão mesmo, tá? Com todo respeito a outra empresa, pelo amor de Deus, não estou aqui para falar de A ou de B. Mas preciso ser honesto com as minhas convicções e falar para vocês. É o meu xodó, é o nosso brinquedinho, é divertidíssimo cuidar dele hoje. Mas nessa primeira experiência foi muito engraçado, porque eu não sabia nem se eu tinha que continuar a ficar segurando, se eu tinha que ficar segurando o gatilho, ou se eu podia só travar e destravar, enfim, uma tremedeira danada, que é aquela questão, né? Você tem a prática, melhor, você tem a teoria, lógico que eu sabia como ligar, já tinha testado ele em casa, já tinha feito tudo, mas já tinha feito em mim, inclusive, em Lib, né? Já tinha feito em Lib em mim. Mas você tá de frente com o paciente é sempre muito mais tenso, né? Muito mais complicado. Bom, e qual foi a primeira resposta que nós tivemos ali na prática? Cara,
aceleramos o processo de cicatrização e o paciente pôde ir fazer a quimioterapia. É claro que eu não tinha finalizado a cicatrização, então se eu tinha ali em torno de 20 dias para tirar a lesão, eu não me lembro as medidas dela, mas devia ter mais ou menos em torno de 6 a 7 centímetros de área. Se eu precisava de reduzir aquilo lá para 1/3 daquele tamanho, a gente conseguiu. Nós conseguimos, usando, né, uma cobertura adequada, os correlatos necessários e tudo mais, toda a avaliação, né, que depois eu fui conhecer a imersão, e aí colocamos a imersão no protocolo nosso, tudo aquilo que a gente tinha de conhecimento, mas absurdamente e claramente o que fez a diferença nesse caso foi o laser. Então, esse brinquedinho nosso aqui já fez com que a gente amasse ele de paixão. O paciente acabou podendo fazer a quimioterapia, e aí era aquela guerra, né? Cada vez que ele fazia a quimioterapia, a lesão complicava, eu ia lá, a gente ia junto com laser, a lesão estabelecia, regenerava, né? Melhorava e tudo mais. Ao longo de um tempo, né? Acho que a gente levou mais ou menos aí uns 4 meses para conseguir cicatrizar uma lesão. Por mais que fosse uma lesão pequena, por mais que fosse uma lesão simples, 4 meses era muito tempo, mas devemos considerar a químio, né? Ou seja, então cada vez que eu dava uma acelerada, a químio me puxava para trás. Cada vez que eu acelerava o tratamento, a químio me segurava. Mas foi extremamente importante para ele. E cicatrizamos, de fato. Isso para mim foi o que não tem preço, o que não tem valor. A Betânia acabou de perguntar, né? Como você precifica isso daí? Eu vou falar daqui a pouco. Como que a gente foi aprendendo a trabalhar com isso. Mas é a questão do valor. Porque a partir dali a gente passou a ter não só confiança no nosso trabalho, mas a própria confiança da família. Tanto que nós fomos chamados depois, numa outra lesão que apareceu no dedo dele, que não tinha nada a ver com lesão por pressão, a gente acabou indo e nos tornamos de fato amigos. Esse foi o nosso caso-chefe, né? O carro-chefe, digamos assim. A partir dali eu comecei a entender o processo, entender o que o laser poderia fazer, né? E só realmente agregar ele. Única falha que eu acredito que aconteceu comigo, e eu já chamo a atenção para quem estiver assistindo, dentro de algumas falas que eram colocadas na época, de que bastaria apenas o laser. O que não é, na minha opinião, né? Não é bem o que eu penso a respeito. O laser, ele é um tratamento extremamente importante, extremamente valioso, mas ele é complementar ao tratamento, entre aspas, convencional. Ele é complementar à cobertura que eu indico, ele é complementar aos correlatos que eu prescrevo, ele é complementar a toda a avaliação que eu faço do paciente. Ele é, lógico, o motor, digamos assim. Hoje, quando eu falo para o meu paciente, quando eu vou fazer uma avaliação, quando eu vou fazer uma proposta para tratamento, para acompanhamento de uma ferida, a grande maioria, quando vem até nós, vem perguntando, pensando já no laser, pensando na laser terapia. Então sim, de certa forma, o nosso carro-chefe, mas eu já no primeiro contato, né, Betânia, e aí vou entrar no que você estava falando, estava me perguntando, a primeira coisa que eu falo para as pessoas, eu falo de todo o processo de cicatrização. Eu esclareço tudo que vai acontecer durante a cicatrização. E o laser, ele entra como a cereja do bolo, digamos assim, o ponto, né, complementar. Ele não é a figura principal. Ele é extremamente importante, mas eu, na minha opinião, e eu esclareço isso para todos os colegas, não é uma crítica, muito pelo contrário, mas é a questão do bom senso. O meu compromisso aqui é falar a verdade, é falar o que eu penso, não é? Eles são extremamente importantes, porém, ele precisa ser colocado no patamar, no lugar dele. Não adianta eu ter o laser. Recentemente eu tive um paciente, né, que ao conversar, ao fazer a avaliação, ao fazer o projeto de terapia dele, ele só ficava com a história do tempo, vai acelerar. E eu tentando esclarecer todas as dificuldades. Era uma lesão cavitária, era uma lesão que estava cheia de esfacelo, pontos necróticos, era uma lesão difícil de chegar até ela, porque a área externa era pequena, lá dentro é que havia uma cavidade enorme,
onde seria indicado, inclusive, ir para um cirurgião plástico para ver se abria para a gente poder ter um maior acesso. Ou seja, tinha uma série de fatores ali que eram complicadores para o tratamento da ferida. É lógico que o laser, óbvio que o laser iria fazer toda a diferença, como ele de fato começou a fazer. Porém, quando o paciente me perguntava, e tempo? E tempo? E tempo? Não tinha como eu programar tempo para ele, né? E aí ele não teve a paciência necessária. Então, Betânia, antes de falar de valores, antes de falar de preços, né, a gente precisa falar da real importância e do quanto ele vai fazer de diferença no nosso tratamento. Eu vejo isso acontecer em muitos colegas que têm no laser, outros profissionais de outras áreas, inclusive, eu já cheguei a escutar assim, ó, você vai usar só laser, você nunca mais vai colocar cobertura nenhuma, você não vai colocar mais pomada nenhuma, você não vai colocar mais gel nenhum. Eu falei, mas cara, peraí um pouquinho, né? Cada coisa no seu lugar. A precificação, eu trabalho de uma forma muito simples. Minha opinião também, né? Não existe certo e errado neste mundo, né? Nesse campo aqui de precificação. Mas o paciente, ele está contratando quem? Eu penso da seguinte forma, né? Ele está contratando o quê? Ele está contratando um profissional que vai fazer o tratamento da sua ferida. Eu sou laser terapeuta. Então, ele está incluído no meu pacote, está incluído no meu atendimento. Se o paciente tem indicação, está incluído. Está incluído, por exemplo, eu incluo junto, né, o ILIB, quando o paciente tem indicação. A gente sabe que pacientes neoplásicos, esse, por exemplo, que eu disse da quimioterapia, eu não fazia ILIB nele, era um pecado, porque, cara, quimioterapia deixava ele todo inchado, dava dó, né, cheio de hematomas, enfim, mas eu não fazia, com toda a prudência do mundo eu não fazia, eu não sei esse tumor aí que pé que tá, né, então eu entendo que faz parte do meu pacote, faz parte do meu atendimento, eu não vou simplesmente virar para o paciente e falar, olha, eu cobro, um exemplo, né, R$200 o atendimento, né, para eu vir aqui, fazer a avaliação sua, fazer a limpeza, colocar a cobertura e tudo mais. Se você quiser o laser, é R$100 a mais. Eu não vejo dessa forma, eu não entendo dessa forma, eu não consigo entender dessa forma. Não, muito pelo contrário. Quando eu faço a precificação, eu falo, olha, vai estar incluído a minha assistência, vai estar incluído as minhas orientações, vai estar incluído as minhas indicações de cobertura, vai estar incluído certos pontos do curativo em si, né, dos insumos necessários e até de algumas coberturas necessárias. Vai estar incluído também o laser, por quê? O laser está o tempo todo comigo. Eu não tenho uma avaliação até hoje que eu fui fazer que eu não levei o meu brinquedinho. E guardo com todo carinho, limpo, arrumo, carrego a bateria, eu arrumo que eu digo assim, né? Organizo ele na maleta. Até hoje eu carrego a maleta dele, inclusive, nem é outra maleta, ele continua no mesmo nicho dele. Então, assim, veja, o paciente me chamou pelo laser. Aí eu vou lá e vou dar para ele a possibilidade dele me perguntar com laser ou sem o laser? Não, eu coloco o laser junto, tá? Então a minha precificação, Betânia, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas a minha precificação subentende-se que o tratamento ao laser, com o laser, já está inserido naquilo que eu vou levar para ele de resultados. Não é? Aquilo que eu vou levar para ele de possibilidades de tratamento. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Betânia. Inclusive, a Samara fez uma colocação aqui muito interessante. Boa noite, Samara. Tudo bem? Não te cumprimentei, né? Me perdoa. Que ele é um plus na cicatrização. Ora, se ele é um plus na cicatrização, é no momento da precificação que eu vou falar para o paciente, olha, tudo isso vai acontecer e a gente vai acelerar, porque eu tenho um turbo aqui do meu lado, eu tenho um foguete aqui do meu lado, que nós vamos, arrepiar. E vamos cicatrizar isso aí mais rápido. Vamos tratar essa ferida e garantir que a cicatrização dela aconteça mais rápido. Boa noite, Teucione, e boa noite, Leida. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas. Participem comigo, gente. Participa. Manda comentário, manda pergunta, manda questionamento, manda experiência de vocês. Né? Eu tenho aqui enfermeiros que talvez conheçam, né? Provavelmente conheçam muito mais de laser do que eu. Então, manda aí as experiências de vocês. E a Juliana colocou isso, né? Certinho. Porque a gente precisa realmente dar crédito àquilo que há de se ter crédito. Eu tive agora uma experiência muito bacana. Eu estou com uma paciente que eu estou acompanhando. Eu ainda não tenho as imagens, eu não montei as imagens dela.
estamos naquele processo ainda, né, de chegada, então você não pode ir com muito ímpeto para cima, mas era uma paciente com uma lesão por pressão, basicamente a história, né, uma lesão por pressão, que há 2 anos vem lidando com essa lesão, fez vários tratamentos, fez hiperbárica inclusive e tudo mais, teve uma reinternação recente, e aí a gente já teve acesso, né? Por quê? Porque é uma paciente que esteve internada no hospital onde a Vivi trabalha, já acompanhava, já conhecia, já tinha tido acesso com a família, inclusive, e aí nós fomos chamados então para avaliar, né? Uma lesão por pressão estágio 3, bem cavitária, né? Aquela mesma situação, né, da anterior lá que o paciente não teve paciência e rompeu com o tratamento, mas uma área externa, uma borda muito bem regular, muito bonitinha, mas estreita e lá dentro esparramado, né? Vários esfacelo, exudato, meu Deus do céu, muito exudato, um odor fortíssimo, infectada. Carga total nele, PDT, entramos ali com a terapia de fotodinâmica de cara, azul de metileno e PDT, e depois, né, cobertura com prata, e depois o PDT de novo, intercalando ali dentro do mínimo, né, do intervalo permitido. Eu sou muito protocolar, eu não gosto de ficar inventando muita roda, não. Então eu penso, PDT é uma semana, vamos esperar, sem ansiedade. Né? Ou como diz o nosso mentor, não vos afobeis, vamos com calma, não vamos estragar o negócio. E cara, nós resolvemos a infecção. Agora a ferida já está dando sinais de granulação. Veja, eu peguei essa lesão, gente, ela tinha pouquíssimos pontos roseados, a grande área cavitária dentro era cinza, era verde. Era um negócio realmente, o odor é fortíssimo. A paciente, coitada, ela ficava incomodada, ela falava que ela fedia, que as pessoas ficavam sentindo cheiro de gato podre. E o PDT, né, a laser terapia, já está dando sinais, né, os sinais claros nela, de como a gente vai conseguir de fato cicatrizar aquilo lá. Samara, vamos lá. Meu pacote também inclui o laser, mas deixo claro que a sua usabilidade depende da indicação. Exatamente isso, né, Samara, que eu estava comentando um pouco antes. Eu preciso dizer para o paciente, olha, vai funcionar ou não vai funcionar e como vai funcionar, né? Lá no meu post, quando eu coloquei, né, os 5 benefícios da laser terapia, já teve situação de não ter a resposta indicada. Por exemplo, analgesia. Eu coloco a questão da analgesia. Até hoje foi 100%. Nenhum paciente falou para mim, não, eu continuo tendo muita dor, eu continuo tendo muito desconforto. Não. Até tratamentos que não estão relacionados diretamente à ferida. Tratamento que eu gosto muito. Eu falo que às vezes eu peco ou eu acerto, não sei, mas eu sou assim, se um dia a gente tiver a oportunidade de conversar pessoalmente, mas, eu tô ali ao lado do paciente, eu tenho um tempinho do PHMB para agir. Todo mundo sabe, né? 15 minutos, 20 minutos, não tem, depende da indicação. Cara, muitas vezes eu pergunto pro paciente, e aí, tem mais algum, né? Ali a gente vai conversando, aí, tem mais dor, tem alguma coisa, tem outra, tal, e eu vou sentando laser no corpo inteiro do paciente. Essa paciente mesmo, ela tinha uma lesão no tornozelo, coitada. Eu fui fazer a avaliação inicial dela, eu percebi ela andando, vi que ela tinha uma marcha ruim, falei, deve ser por causa da lesão por pressão, muita dor, né, na sacral, tal, né, ali não, na conversa, né, na anamnese ali mais ampliada, não, é meu tornozelo, eu tenho uma dor ali, que já era para ter operado, que não sei o que. Papo vai, papo vem, eu falei, vamos aproveitar aquele tempinho de PHMB? Qual é o pé que dói mesmo? É o pé esquerdo. Pera aí um pouquinho. Joule infravermelho, luz infravermelho, 6 joules, achei o ponto de dor ali, o ponto zero do gatilho da dor, né? E pá, vamos pra cima. Cara, acabou. A minha ficha de avaliação agora já tá deambulando sem dificuldades. Não calcadiga mais, não manca. Literalmente, eu gosto de usar palavras simples, gente. Não manca. Passou. Né? Ou seja, ela gira o pezinho lá, tal, feliz da vida. Isso existe preço? Aonde eu falo, existe precificação nisso? Não existe, gente, não existe. Isto é você levar valor para o paciente. E você só o faz se você realmente tiver noção, né, da importância daquilo.
a famosa papoterapia, paciente idoso ama. Ah, eu gasto tempo, viu, Samara? Converso, hein? Meu Deus do céu, falo mais que o homem da cobra. Se aqui eu falo, imagina do lado do paciente. A papoterapia funciona muito. Então, veja, nesse caso, inibição de dor, 100%. Tanto na lesão, tanto na ferida, né? Quanto na questão do tornozelo. Eu tô olhando do lado aqui, gente, que eu tô com o meu notebook do lado aqui, que eu fiz umas anotações, né? Então, mas teve paciente meu já que não, a dor continuava. Eu fazia escala de 0 a 10, Jorge, de 0 a 10, 0 a 10, fulano, 0 a 10, 0 a 10. Era sempre 10, escala de dor altíssima. Eu ia encostar a escala de dor altíssima. Vocês entendem? A carga estava certa, o protocolo estava certo, o gatilho de dor, seguir todo o ramo, né, das terminações estavam certos, estavam adequados, porém a resposta não era não era o esperado. Então sim, confirmando, né, concordando aí com o que a Samara falou, a gente tem que ter a avaliação criteriosa e ser muito honesto com o paciente. Ele tem o potencial de fazer tal coisa, ele pode trazer tal benefício, pode trazer, por quê? Você é um indivíduo único. O paciente é um indivíduo único. A história dele é única, aquela lesão é única para ele. Esse paciente, por exemplo, que não tinha resultado de dor, era um trauma, era um acidente. O cara morreu esmagado por um outro veículo. Eu acredito até que estava muito mais relacionado a fatores emocionais, né? Ansiedade e tudo mais. E olha que eu fazia aromaterapia com ele também. Mas era uma resposta, né? Era uma resposta. Então, vamos ajustando, vamos corrigindo. E quando eu falo de equipamento, né? Por que eu gosto tanto desse equipamento? Que ele me dá essa possibilidade de eu fazer isso a qualquer momento. Eu paro tudo e 2 cliques no botão ali, ele já ajusta e entra no que eu quero. Outro benefício, né? Que eu sempre falo para os pacientes, e aí muitas vezes está mais relacionado ao ILIB, né? A questão da inflamação. Ou seja, entender que o processo não é que ele é um anti-inflamatório, mas ele acelera o processo inflamatório. Então aquela lesão que a gente pega, aquela lesão crítica, aquela lesão crônica, aquela lesão de difícil cicatrização, que está estacionado no processo inflamatório, é óbvio que ele vai responder. É óbvio, né? Então, é a primeira resposta que os pacientes me falam. Eu acho muito legal quando eles me falam assim, nossa, tá menos inchado, né? Ou eles falam assim, nossa, eu voltei a ter sensibilidade ali, você tá passando, né? Você tá jogando o soro ali, que eu faço a limpeza grossa primeiro, né? Com soro fisiológico, depois quando eu venho com PHMB, nossa, eu não sentia esse gelado, agora eu tô sentindo. Ou seja, tudo isso está relacionado ao processo inflamatório. Tá tudo relacionado a um processo, né? De que a luz, né? O raio, a luz vermelha ou a luz infravermelha, elas aceleraram este processo. Então sim, essa é 100%, né? Dificilmente você vai encontrar um paciente que vai falar não. Aí vem uma coisa que eu gostaria de comentar também, né? Quando eu estava falando aqui das individualidades do paciente, né? O tratamento com laser, ele é primordial, ele é. Mas o paciente, ele também precisa entender os processos de cicatrização. Quais são as etapas, né, do processo de cicatrização? A gente fala isso constantemente, as postagens nossas tá sempre citando isso, mas eu acabei de comentar, né? Tá na fase inflamatória. Poxa, eu tirei da fase inflamatória, vem a fase de proliferação ali, de colágeno, de bomba de colágeno e tudo mais. O laser para ali? Não, ele continua. Eu continuo porque ele otimiza esse processo, essa lesão por pressão mesmo que eu estou cuidando agora, no leito da ferida, bem no centro da cavidade, já começou a surgir tecido de granulação, ou seja, rompeu ali, ou seja, é colágeno que está sendo acelerado. Então, essa capacidade que a luz tem de regeneração celular, de regeneração do tecido, ela é tão impactante, né? Ela é tão gritante, ela é tão satisfatória, que quando você explica para o paciente, olha, vai acontecer tal coisa, vai aparecer um pontinho vermelho aqui, vai aparecer uma ilha vermelha, e aquilo de fato aparece, cara, eu fico extremamente satisfeito. E o paciente olha para mim e fala, vamos continuar. Então, o entendimento do paciente é muito importante, né? Quando eu fiz a postagem do antes e depois, daqueles 2 casos, a lesão por pressão que eu estava cuidando, isso já tem alguns meses que eu cuidei daquela paciente, do ponto A para o ponto B, ou seja, naquele trecho de 17 atendimentos,
A mudança do comportamento da ferida era tão grande que a família só sabe fazer sorrir, só fazer ficar satisfeita. Né? Eu não sei se vocês passam por essa experiência também, meninas, interagem comigo aqui, curtam. Tá todo mundo aí? Ficou todo mundo quietinho de repente. Né? Interajam comigo, vão comentando qual que é a experiência de vocês. Né? É fantástico quando você vê os resultados acontecendo de fato. Né? A parte operacional, eu gostaria de comentar um pouco com vocês. Não vou ficar muito nesse campo, né, da promessa, mas ser muito honesto, né, muito tranquilizador para quem um dia for trabalhar com o equipamento do laser. Primeira coisa, você de fato não vai queimar o paciente. Eu tenho certeza que muitos, quando pegam um aparelho pela primeira vez, têm essa dúvida. Será que realmente não vai acontecer? Por quê? Você fez um curso, talvez até um curso online, que não tem nada demais, muito pelo contrário, o conhecimento é esse mesmo. Eu não vejo que seja um curso que é obrigatório ter a prática. Não vejo, minha opinião, tá? A prática que eu vejo, e aí não sei se ajuda por aqui ainda, viu, Ju? Aí é com vocês que fornecem os equipamentos, tá? O equipamento vem bonitinho, uma maleta bonita, linda, maravilhosa, com um manual lindo, maravilhoso, mas seria legal ter alguém ali para falar, vem cá, vou ensinar você a pegar pela primeira vez esse equipamento, vou ensinar para você como é que programa de verdade, né? Aquela mãozinha amiga, né? A gente dentro do hospital, quando a gente é estagiário, né, meninas? Tem sempre aquele professor que pega na mão para ajudar a funcionar, pega na mão para fazer um desbride e tudo mais. Então, o equipamento não poderia ser diferente, né? Eu acho que é uma coisa que seria muito válido para nós, traria muito mais segurança. Mas o laser, então, o equipamento, como eu falei, esse daqui é o que eu trabalho. Eu acho ele muito simples, ó. Apertou os dois botõezinhos aqui, ó, dá o start, dá o liga lá. Ele já faz uma autoleitura e começa a me perguntar sobre a programação. Vocês estão vendo aqui que ele apareceu no infravermelho, ó, o IRED, essa luzinha aqui do lado sinaliza que ele está no infravermelho. Essa outra luzinha aqui, eu vou mudar a programação, ele vem para o vermelho. R de red, e o R de infravermelho ou infrared, tá? Ele sempre traz a memória da sua última aplicação. Tá 6 joules, porque eu fiz ponto de dor, né? Eu fiz ponto de dor, então carga maior. Eu precisava realmente dar o gatilho de dor, né? E eu acho ele muito simples até nesse ponto de vista de programação. Deixa eu só aproveitar para não tacar essa luz no meu olho. Porque, ó, é um botão para a direita e um para a esquerda para eu selecionar, ó, vermelho, infravermelho e os dois. Quando que eu faço os dois? Eu tenho situação de lib que eu posso fazer os dois, infravermelho e o vermelho, ou até mesmo algumas lesões. Eu não uso muito não. Nunca tive ainda uma necessidade, mas é possível. Então você vê, ó, 3 cliques, eu tenho as programações de curva. Por isso que eu gosto dele demais. Vou colocar aqui no vermelho para eu mudar de botão. Olha aqui, esse botão eu vou mudando os joules, né? Olha aqui. Onde que eu tô? Pera aí. Eu tenho que olhar para ele, né? Senão eu vou me perder aqui. Vamos lá. Tá vendo? 2 joules, 3 joules, 4 joules, 5... Opa, 4, 5, ó. 6 joules, 9 joules, né? Protocolo de PDT. Olha aqui, 9 joules. Bonitão. 9 joules, vermelho, né? Se eu tivesse que fazer agora, meu paciente já ia estar pintado, já ia ter jogado azul de metileno dentro da ferida, certo? E ele estaria pintado. 9 joules, e aí eu tenho as programações de lib, tá? Aqui no caso eu tô com 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, eu tô olhando ao contrário, gente, eu tenho que olhar para ele, e 30 minutos. Quanto que eu faço? Meu, sempre 30. Cara, adoro fazer 30 minutos de lib nos pacientes. Aquela pacientinha primeira que eu falei para vocês da lesão por pressão gigante, que tá no meu post, inclusive, essa paciente, gente, ó, só um parênteses aqui no comentário do ILIB. Primeiro atendimento que eu fiz com ela, que é aquela imagem antes, ela tava bem sonolenta, bem desacordada até, sonda nasoenteral, pouco reativa e tudo mais. Foram 3 sessões de LIB nela. 3 sessões de LIB. E quando eu voltei, a sonda nasoenteral já tinha ido embora, ela estava comendo por boca e brigando comigo. Ou seja, olha o efeito sistêmico que a luz fez nessa paciente. E é fantástico, cara, é fantástico mesmo. Então, ó, por que eu amo esse equipamento? Muito simples de programar, né? E aí eu vou colocar os óculos aqui só para me proteger, para eu mostrar a luz, para quem ainda não viu. Ó, fica bacana de óculos, né?
Tá aqui minha mão. Eu coloquei aqui uma programação. Peraí. Coloquei aqui uma programação. Tinha passado direto, gente. Desculpa. De vermelho. Tá aqui minha mão. E... olha que legal. Tá dando pra ver? Olha que show. Vocês conseguem ver o tempo diminuindo? Eu coloquei 1 joule. Vocês estão vendo que ele estava diminuindo? Ele tem uma programação de 10 segundos, né? Isso é muito legal nesses equipamentos. A gente não precisa ficar tão preocupado em calcular tempo, joule todo momento. Não, eu programo o joule, ele me dá 10 segundos de cara. São 10 segundos comigo aplicando. Ou o infravermelho. Óculos, George, não seja rebelde. Você está ao vivo, não seja um menino mal educado. Que aí eu acho que vocês não vão conseguir perceber, né? Dá para perceber um pouquinho, ó. Infravermelho. Mesma coisa, tá lá, ó. O tempo correndo, né? Tá dando para ver, gente? Eu acho que não. Eu consigo ver por causa dos óculos. Simples, prático e fácil, né? Simples, prático e fácil. Agora, o que vem além disso, gente? Não é simplesmente saber ligar o equipamento e fazer ele soltar uma luz bonitinha. Eu costumo até brincar com alguns pacientes. Eu falo, se eu não souber o que eu estou fazendo aqui, com relação à avaliação da lesão em si, avaliação da ferida em si, avaliação social, nutricional, comorbidades e tudo aquilo que a gente quer imersão e que eu tenho muito orgulho de ser imersão, fazemos. Se eu não souber nada disso, isso aqui vira luzinha de distração. Luz de distração, brinquedo de gato, né? Aquela luz que você joga no chão e sai brincando com o gato. Eu preciso saber, né? Até a resposta que ele vai me dar. Teve um comentário desses que eu já escutei, de que você tem que saber exatamente indicar qual cobertura que vai reagir com o laser. Eu já penso o inverso. Eu penso que eu tenho que ver se realmente o laser vai estar aplicável se eu tiver que usar uma determinada cobertura. Imagina, o protocolo do laser me fala que eu preciso aplicar a cada 48 horas, pelo menos, no leito da lesão para eu entrar com o processo de fotobiomodulação. Mas aí eu coloquei uma placa, eu preciso colocar uma placa de prata, uma espuma de prata, né? Uma dessas, porque preciso tratar a infecção do paciente. Aí eu não vou colocar? Não vou colocar prata porque eu tenho que priorizar o laser? Não, queridão, o laser entra depois. Desligou sozinho. O laser entra depois, o primordial é a infecção. A biomodulação vai acontecer, mas o primordial é a infecção. A gente sabe, né, gente? Vocês que são em imersão igual eu. Se eu não tratar a infecção, eu não trato a ferida. Então vejam, mais importante, né, do que pegar o equipamento, e eu acho super válido, né, a disponibilidade que existe hoje de equipamentos, a disponibilidade que nós temos de cursos. Eu falei da All Laser, mas tem o In Laser também, que eu já acompanhei várias postagens dele, é muito legal, do André. Tem um outro que eu não me lembro agora, mas é lá de cima também, lá do Nordeste. Eu não me lembro o nome dele agora, que também faz umas postagens muito bacanas. Tem os nossos colegas de imersão que também estão sempre trazendo, né, ensinamentos, né, conhecimento de uma forma muito bacana. Mas insisto em dizer, né, você que veio para este vídeo para tentar entender o que a laser faz de fato no tratamento da ferida, eu te fecho agora a minha fala dizendo que ele vai otimizar, ele vai potencializar, ele vai trazer isso de uma série de benefícios, porém ele sozinho não vai fazer nada. Pode até fazer, mas vai ser uma situação muito específica, não é 100%, né? Mas ele sozinho não é tão forte assim. Nós precisamos ter o conhecimento ampliado, né, do que é tratar uma ferida. E aí fica a minha dica também para quem pensa em comprar um equipamento de laser. Eu gostaria de te dar uma dica. Faz o curso primeiro. Faz primeiro a capacitação, procura uma dessas escolas, né, que eu falei aqui. Eu falei, citei duas. Tenho... Ao laser foi onde eu fiz. A In Laser eu conheci depois, conheci até através da imersão. Os dois para mim são muito bons. Eu estou aprendendo também, tem muita coisa que eu ainda estou aprendendo. Quem sabe um dia sou eu que vou estar aqui dando um curso de laser. De uma forma mais detalhada, mais técnica, né? Não é esse o intuito dessa live. Então, faça antes de mais nada o curso para você entender, né, da fisiologia, da física envolvida, né? Ou seja, luz é energia, né? Então tem toda uma questão de física envolvida. Jorge, qual a diferença, mas qual é a diferença entre o infravermelho e o vermelho? Opa, boa pergunta, Betânia, gostei. O vermelho, ele tem a capacidade, né, ele é para fazer uma modulação
uma biomodulação, e ele tem uma ação superficial. Ele tem a ação diretamente no leito da ferida, na onde há realmente o ferimento, de uma forma superficial, para que ele faça a regeneração celular, tá? A partir dessa superfície. O infravermelho, por ser uma curva mais densa, mais intensa, ele tem uma capacidade de penetração maior. Então ele vai lá no sistema linfático, por exemplo, ele vai na musculatura que está abaixo dessa lesão, que é onde ele trata a questão da inflamação. Ele vai agir, né, abaixo do leito da ferida. Então, se eu tenho aqui, né, vamos colocar um exemplo, né, isso daqui é uma lesão por pressão. Aqui eu tenho o leito da ferida, aqui eu tenho uma área que está às escondidas, mas que tem, né, vasos para ser regenerado, tem a musculatura para ser regenerada, terminação nervosa para ser trabalhada, edema, líquidos acumulados aqui. O vermelho vai ficar aqui em cima, vai penetrar pouco, mas vai ficar na maior parte em cima, né, vai ter pouca penetração. Já o infravermelho vai atravessar e vai vir aqui para baixo, vai trabalhar aqui embaixo. Tá? Então a diferença entre eles é essa. Por que eu uso o infravermelho em paralelo ao vermelho? Né? Enquanto eu estou tratando o leito da ferida, enquanto eu estou aqui, né, com o meu infravermelho ligado, né? Vamos supor que está ligado aqui, não está, mas eu estou aqui no leito da ferida, né? Dá para ver, gente? No leito da ferida eu estou tratando, né, de forma pontual ou até mesmo de forma de varredura. Duas técnicas possíveis, eu particularmente gosto mais do pontual, tá? Eu prefiro estacionar um pouco mais aqui, ficar parado e garantir que a iluminação, que a luz, né, que a carga de luz chegue de fato nas células. Enquanto eu estou fazendo isso com o vermelho, tá? Estou aqui na superfície. Se eu estivesse fazendo com o infravermelho, é como se eu estivesse com a ponteira aqui embaixo, tá vendo? Eu atravessei o leito da ferida e estou aqui embaixo. Estou tratando essa área aqui que não é visível para mim. Então aqui eu estou resolvendo a questão de edema, eu estou acessando talvez a rede linfática do paciente, a rede vascular, né, a regeneração. Isso até pegar um gancho, né? A gente fala do ILIB sistêmico, né? Porque ele é a ativação celular sistêmica, mas o laser no leito da ferida, ele também tem uma ação discreta, mas uma ação sistêmica também. Por quê? Porque eu também tenho vaso, eu também tenho veias, eu também tenho artérias correndo por ali. Ou seja, eu tenho fluxo de sangue, tá? Essa é basicamente as duas diferenças de um para outro. Quando que eu uso um e quando que eu uso o outro? Você vai usar o vermelho para modulação, então no leito da ferida, né? No leito, na onde realmente você tem visualizando a lesão, e o infravermelho você vai utilizar nas áreas no entorno da ferida. Então eu sempre faço vermelho no leito e no entorno eu faço aplicações de 1,5 cm de distância de um para outro do infravermelho. Para quê? Para eu tratar o edema, tratar a inflamação, tratar o entorno dessa ferida, que também é importante para poder chegar, né, garantir inclusive que chegue até mais nutriente, tá? Porque daí eu vou estar acessando até a rede vascular acessória que está aqui no entorno, tá bom? Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas basicamente, né, trocando em miúdos, é essa a diferença. O que corrobora com o que eu acabei de comentar, né? Quanto que é importante fazer o curso primeiro, né? Eu vejo muitos colegas, não sei se é o caso das meninas aí, mas eu vejo muitos colegas que compram o equipamento e depois vai entender como é que faz. Investe primeiro no conhecimento. Investe primeiro no curso, investe primeiro numa capacitação, investe nesses fatores primeiro, até para você ter acesso à informação de outros colegas, já é ali uma aula, uma troca de experiência, ver resultados, para depois você ver se realmente se adequa a você. Se não, o que acontece? Você corre o risco, e olha só o que eu vou falar agora, tá? Mas você corre o risco de comprar um equipamento de laser, o paciente te chamar, né, ou a família te chamar, te contratar, e de fato te contratar porque você ofereceu a possibilidade do laser e você não ter a resposta. A ferida não reagir da forma com que ela deveria. Aonde que vai parar a sua credibilidade, né? Então veja a importância, tá? De você saber. Lembra que eu falei lá no meu primeiro caso, eu tava ansioso, receoso, né, meio sem jeito ali de pegar o laser, ligar, coisa e tal. Mas toda a parte teórica eu já sabia.
eu não estava sofrendo pelo desconhecimento, eu coloco que protocolo, não, eu já sabia, ali eu já sabia, era mais aquela ansiedade do colocar na pele do paciente, literalmente, pela primeira vez. Obrigado, eu estava com vergonha de perguntar, mas você me ajudou muito. Imagina, vergonha por quê, Betânia? Boba. E ainda não comprei. Betânia, investe no curso primeiro, é sério. É uma dica que eu tô dando pra Betânia, gente, mas qualquer um que estiver assistindo esse vídeo depois, pode até me chamar no privado, pode me chamar no direct aí, a gente troca uma ideia, mas invista no curso primeiro. Uma coisa que eu fiquei muito incomodado quando eu comecei a trabalhar com a laser, com o laser, quer dizer, né, não com o laser, mas com o laser, que era assim, o quanto que existe de profissionais, tá, com todo respeito, quanto que existe de profissionais esparramados por aí, que pegam a questão do laser, né, de tudo aquilo que traz de benefício e fica bombardeando só ganho financeiro, só ganho financeiro, só ganho financeiro. Vem com o laser que você vai ganhar, vem com o laser que você vai ganhar não sei quanto. Ok, o ganho financeiro não tem nada de errado, não estou dizendo aqui que é para fazer trabalho filantrópico. Nós, inclusive, né, imersão, estamos na imersão por quê? Porque a gente quer ganho também, né? Mas, qual que é o primeiro objetivo? Transformar vidas. O laser ele tem essa tem que ser a primeira indicação dele. Eu consigo transformar esta vida utilizando o laser? Sim, ok. Como que eu vou saber disso? Se eu tiver feito uma habilitação, se eu tiver feito uma capacitação. Então invista primeiro tempo, dinheiro, dedicação em conhecer, em aprender. O que eu falei aqui é uma pincelada, gente. O que eu coloco dentro dos meus posts ali, dentro da minha página, são pinceladas, são coisas muito superficiais. Eu não tenho a mínima intenção aqui, né, ou a ousadia de querer dar uma aula. Até porque, gente, a própria capacitação em laser terapia são 30 horas. E eu tô aqui a menos de 1 hora para falar. Ou seja, olha a gama de coisas que a gente precisa aprender primeiro, estudar primeiro, para depois ter toda a confiança de pegar esse equipamento, né? Sim, isso mesmo. Obrigado, viu? Não precisa ter vergonha não, viu, Betânia? Participa mais. Vamos lá, vamos trocando ideia. Bom, gente, é isso, tá? Uma live realmente bem curtinha, para eu tentar falar um pouco mais da importância, o quanto que principalmente, né, o quanto que o laser, né, traz de benefícios para mim, enquanto profissional, de satisfação profissional mesmo, de ver os meus pacientes retomando a vida, retomando a dignidade, retomando, né, a sua autonomia. Eu falei da paciente que mancava, tadinha. Esqueci de comentar, né? Ela falou para mim ontem não, na sexta-feira isso, que ela é cozinheira, ela cozinhava, né? Vendia salgados, agora não mais, mas a dona da casa, a matriarca, ela que vai pro fogão porque ela adora cozinhar. Ela não conseguia ficar em pé, cara. Imagina, ficar muito tempo em pé, mexendo nas coisas ali, ela tinha que sentar. Terminava de comer, ela pegava a comida quente ainda, tal, não tinha nem aquele prazer de ficar ali de pé, esperar a comida realmente terminar, todo o seu preparo, ia ali acelerando, por quê? Porque tava morrendo de dor no pé. Hoje ela faz isso com uma mão amarrada nas costas. É muito interessante. Então, veja, eu quis trazer esse tema para essa live hoje, tá? Para que eu pudesse trazer um pouco da minha experiência mesmo, da minha satisfação enquanto profissional. E ver e poder falar para vocês, esses resultados são reais. São resultados reais, são pacientes reais, pacientes que eu tive a oportunidade de realmente, estou tendo ainda, né? Essa paciente da lesão por pressão, de ver a evolução dela, de cicatrizar feridas que de repente levaria, sei lá, 1 ano para cicatrizar, em 6 meses estava, filé, acabou, né? Então olha o tempo. E aí eu pergunto, quando o paciente me pergunta, na verdade, eu devolvo essa pergunta para ele, né? O que é tempo para você? Em quanto tempo você vai cicatrizar essa ferida? Mas o que é tempo para você? Quanto tempo faz você estar com essa ferida? Quanto tempo faz você estar sofrendo com ela? Se eu conseguir antecipar essa cicatrização em 1 mês, em 2 meses, vai fazer diferença para você? Vai. A resposta é sempre essa, vai. Então vamos tratar, né? Vamos ajustar todos os outros fatores que são importantíssimos no processo de cicatrização. Deixa eu te explicar onde que estão as falhas. Deixa eu te falar primeiro o que a gente vai ter que corrigir aqui e depois a gente entra com a luz, depois a gente entra com o laser. Então, a resposta, né, de uma forma tão prática, tão rápida e tão visual,
é incrível. A gente que trabalhou muito tempo no ramo convencional de um tratamento de uma ferida, onde de fato usava os melhores recursos, as melhores coberturas, as melhores pomadas, e isso continua utilizando, mas você vê uma área diminuir em 20% do seu tamanho em um prazo de um mês, de 15 atendimentos, né, ou de 10 atendimentos, considerando aí que a cada atendimento, em média, a cada 48 horas, tal, do atendimento com o laser, você vê que eu consegui reduzir em 20, 30% a área daquela ferida. Cara, não tem preço. Não tem preço. Isso é extremamente importante. Então, é extremamente valioso para mim. Por isso que eu fiz, né? Estou fazendo esse vídeo aqui, estou fazendo esse conteúdo. Espero que você curta, que você compartilhe, que você leve para mais pessoas. Porque laser, vou usar o exemplo da frase que a Ju falou lá no início, laser é vida. Laser é vida, ele traz resultados, ele traz uma satisfação pessoal, desde que esteja tudo certinho, tá? Até aquilo que não está muito certinho, ele coloca no eixo, mais rápido. Mas a gente consegue sim ter um resultado muito bacana com o tratamento de feridas com a laser terapia, tá? Muito obrigado, Betânia. Imagina a minha experiência. Eu gosto mesmo de falar aí das minhas vivências, das minhas experiências, porque é uma forma de eu tentar até não só compartilhar, né? Eu acho que a nossa vida é compartilhar conhecimento, é compartilhar informações, mas é trazer esperança de que tem, né? Tem resultado, tem tratamento, tem êxito, né? Já fechei feridas, né? Usando todo o conhecimento que eu tenho de coberturas, de correlatos e tudo mais, mas com o laser ali, ó, dando aquela acelerada, então é fantástico, não tem erro, não tem como errar, né? Fica apenas a dica e um alerta que eu te dou, e para quem estiver assistindo isso, seja, né, mais para frente, estude primeiro, não vá comprar um equipamento, não vá fazer igual, eu ia falar, não vou falar, mas eu vou falar assim, não vá fazer igual, né, uma pessoa que me segue na página fez, né? Ela não é da área da saúde, ela não é da área da enfermagem, mas teve contato com laser, achou que era fácil e comprou. Se viu desesperada depois sem saber como utilizar, sem entender o processo, né? Então, assim, não adianta, não atropele as situações. Então, faça um curso primeiro, escolha a escola, eu citei duas aqui, né? A laser e a in laser, as duas são fantásticas. Tem outros profissionais, tem inúmeros profissionais e profissionais que estão muito perto da gente aqui no Imersão, para nos ensinar, para ensinar mesmo, para capacitar, e aí depois você escolhe o seu equipamento, tá? Faça de fato como eu fiz. Eu conheci primeiro o laser, fiz o curso, fiz a capacitação e depois comprei o meu xodózinho, aqui ó, bonitinho. Ah, como eu amo esse brinquedinho, viu? Ele não me deixa na mão tão cedo. Certo? Agradeço imensamente quem está aqui, agradeço quem chegou agora, que pena que vocês chegaram agora, mas eu já estava caminhando para o encerramento. Grande Jorge, meu quase xará, Joelma também, obrigado por vocês terem entrado. Clarissa, grande Clarissa, faz tempo que a gente não fala, hein, Clarissa? Boa noite para vocês, agradeço imensamente, Betânia, agradeço muito a sua participação, agradeço muito a interação que você teve, vamos conversar mais vezes, e por hoje é só isso. Eu vou fazer um print aqui, convido você a printar, deixa só eu encerrar aqui os comentários. Cadê? Desativar os comentários, para que a gente possa fazer um print legal. Olha lá, hoje eu estava na companhia do meu amigo Leão, né? Ele tem a barba branca, eu também tenho. E até a próxima. Vamos fazer o print? Quem quiser fazer o print, a hora é agora. Deu certo. É isso aí. Muito obrigado para você que acompanhou, para você que estava comigo, para você que vai assistir depois. Se você não teve tempo de assistir, assista. Entra na minha página. Vai estar salvo daqui a pouco esse vídeo. Novamente, muito obrigado. Você que estava com a gente, pega esse print, coloca lá, me marca e diz qual foi a mensagem que essa live trouxe para você. Certo? Até a próxima segunda-feira, na próxima live de Neões. Boa noite, beijo a todos e bora brilhar, pessoal. Ó, desistir não é uma opção, hein? Fica essa mensagem, desistir não é uma opção. E o laser nos traz essa ideia também, desistir não é uma opção.
ele dá um gás, que ele dê um gás em você também, que ele dê um gás na sua atuação, no seu trabalho. Maravilha? Fale depois da diferença entre LED e laser. Boa! Vou fazer uma outra live então falando da diferença dos dois. Certo, Jorge? Não vai ser hoje, mas você me deu uma ótima ideia. Fica para uma próxima então. Valeu, meu irmão. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Bora brilhar!